Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos os irmãos e aqueles também que nos estão assistindo pelo YouTube. Nós queremos desejar a você que as bênçãos de Deus alcance a sua vida em todas as áreas, a ponto de você ser impactado com a graça de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe você, tá? Nós hoje estaremos ministrando a ceia do Senhor, primeiro domingo do mês. Nós estamos diante de um banquete que nos foi preparado pelo Senhor Jesus e pelo seu sacrifício por nós. Hoje nós participamos desse banquete, participamos dessa mesa com alegria e com certeza de que a nossa fome e a nossa sede espiritual, de vida eterna, de comunhão e como igreja do Senhor Jesus Cristo nesse mundo foi matada. Porque o sangue do Senhor Jesus verdadeiramente é bebida e a carne do Senhor Jesus verdadeiramente é comida espiritual, alimenta a nossa alma, salva a nossa vida e nos dá a vida eterna para estarmos para sempre com o nosso Criador, com um corpo glorificado, um novo corpo transformado, e que nós podemos estar na presença do Senhor, recebermos e presenciarmos a glória de Deus e nos relacionarmos com Ele. Maravilhoso, irmãos, este plano de salvação. Maravilhoso. Muitos acham que a vida começa aqui e a vida termina aqui. Não é esse o propósito que o Senhor tem para as suas criaturas, para aquelas pessoas que Ele o criou de uma forma especial. E nós sabemos disso. Então nós comemoramos a ceia, participamos da ceia, nos alegramos com a ceia, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha com a ceia, pregamos para todos aqueles que não conhecem o Senhor Jesus e anunciamos a todo mundo e ao inferno que nós somos do Senhor Jesus, que nós fomos lavados e remidos neste sangue e participamos da ceia, renovamos os nossos votos com o Senhor e cremos que um dia Ele vai voltar para buscar um povo zeloso e de boas obras e que o reconheceu como único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, Filho, a quem Ele enviou. Amém? Deus abençoe vocês. Eu gostaria de iniciarmos esta mensagem desta noite. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Nós vamos ler aqui a princípio, irmãos, até o versículo de número 5 e depois a gente vai ler alguns versículos salteados. Aqui, este capítulo todo trata da ressurreição de Lázaro, da forma gloriosa como o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro e um dia vai ressuscitar a mim e a você também. Só que Lázaro ressuscitou... Bom, vamos falar na mensagem aqui, tá? Não vamos antecipar. Vamos ler a palavra. Nos diz assim, queridos. Versículo de número 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão era Lázaro, que estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor: eis que está enfermo aquele que tu amas. Aquele que tu amas. Presta bem atenção nessa palavra. Está enfermo aquele que tu amas. Elas mandaram esse recado para Jesus.
E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Maria e a Marta e a Lázaro. Em algumas traduções está: Jesus amava Maria, a sua irmã, que é a Marta, e a Lázaro, uma família aqui. Ora, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar em que estava. Depois ele disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Até aqui, irmãos. Depois nós vamos completar com mais alguns versículos aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, para que nós estejamos meditando nesta noite de ceia, na qual nós vamos participar deste banquete que nos é proposto com muita alegria, com muita disposição, com muito amor no coração. Nós vemos aqui, queridos, que temos aqui algumas lições, algumas observações para nós fazermos. E nós vemos aqui que a primeira lição que nós podemos tirar deste texto para nossas vidas é que Jesus, Ele nos ama. Ele nos ama, independentemente das nossas condições. Às vezes, queridos, nós achamos que por conta de um pecado, de uma atitude ou de uma ação, o Senhor Jesus deixou de nos amar. Mas a Bíblia nos assegura de que Jesus nos ama a ponto de dar a sua vida para morrer por mim e por você. E nós vemos aqui neste texto uma verdadeira declaração do autor, que foi João, o evangelista João. Nós vemos aqui uma declaração de amor do Senhor Jesus para com Lázaro. Nós vemos aí no versículo 3 e 5 que nós lemos. Nós vemos aí, para nós sustentarmos o que nós estamos propondo, de dizer a você que independentemente de qualquer situação que você se encontra, talvez você que esteja assistindo este vídeo pelo YouTube, você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. Talvez você que esteja aí nos assistindo porque o seu parente mandou um vídeo da igreja para que você pudesse assistir com boas intenções, lógico, de te ajudar, de te abençoar. Talvez você esteja assistindo este vídeo e o Senhor Jesus vai falar direto ao seu coração que, assim como a palavra, na sua palavra, o evangelista João registrou que Jesus amava Lázaro, que nós vamos ler aqui que Jesus amava Lázaro, Jesus também ama você, independentemente de qualquer situação que você esteja. De repente você está falando assim: não há mais jeito para mim. Essa situação que eu estou vivendo, dessa maneira que eu estou vivendo, do jeito que eu estou vivendo, não tem solução. Eu quero dizer para você, mediante a palavra de Deus, mediante a tantas testemunhas que estão nos assistindo neste momento e testificando o teu coração, eu quero dizer para você que Jesus te ama. Jesus te ama e Ele tem uma grande obra, Ele tem um grande propósito na vida de todo homem que se arrepende e o recebe como seu único e suficiente Salvador e passa a seguir segundo a palavra de Deus e segundo os propósitos que há nessa palavra de Deus. Existe um projeto de Deus para mim e para você. E esse projeto de Deus está revelado na sua palavra. Na sua palavra. Então, talvez você esteja nos assistindo achando que não tem solução. Porque te abandonaram, disseram que não gostam de você, ou aconteceu qualquer outra coisa que trouxe esse sentimento de autocomiseração. Mas o Senhor Jesus, nessa noite, fala para nós que Ele nos ama.
independentemente de qualquer situação que nós estejamos vivendo, ou momento que nós estejamos vivendo, ou circunstâncias. Jesus te ama. Eu quero repetir várias vezes isso, que Jesus te ama, porque o amor dele é incondicional para comigo e para com você. Não depende de uma ação, não depende de uma obra, mas sim depende da fé na palavra do Senhor e num Deus único e verdadeiro que mandou seu Filho para morrer por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Amém? Então, nós vamos aqui ao texto para nós, no versículo de número 33 e 35 que nós lemos, para a gente ratificar aquilo que nós estamos falando, que Jesus nos ama, que Jesus amava Lázaro, e que Lázaro era de carne e osso, que nem eu e você. Mas Lázaro era especial para o Senhor Jesus, porque Jesus o amava, assim como ele ama a mim e ama você. Nós vemos aqui, mandaram-lhe, mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer ao Senhor, versículo 3, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Olha o versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta, Jesus amava a Maria e Jesus amava Lázaro. Então, se Jesus amava a Lázaro, nós vemos no versículo 5 que ele também amava a Maria e amava a Marta. E os três formavam uma família. Então, Jesus ama a mim, Jesus ama você. Jesus ama a família, porque a família é um projeto de Deus. A família não é uma invenção do homem, não é uma invenção dos socialistas, não é uma invenção da Bíblia, mas sim é a vontade de Deus. Deus fez o homem para que o homem viva em comunidade, em sociedade e em família. Ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue viver sozinho. Nós precisamos de uma família. E o Senhor nos colocou para que nós nascêssemos por intermédio de uma família e estivéssemos nesse contexto da família. Então Jesus ama a tua família, independentemente do que esteja acontecendo com você ou comigo. Nós temos que ter essa certeza que Jesus te ama e que Jesus nos ama. Essa certeza nos dá um alívio para nós vivermos num mundo tão injusto, queridos, como nós vivemos. Num mundo onde a distribuição de renda é injusta, onde a própria justiça é injusta, onde nós passamos por tantas dificuldades, somos acometidos de tantas injustiças. Mas nós temos a certeza e temos que nos apegar nessa certeza de que Jesus nos ama, de que Deus nos ama, de que Deus ama a nossa família, Deus ama a sua família, Deus ama seu filho, Deus ama sua mãe, Deus ama seu pai, Deus ama o teu irmão, Deus ama a todos. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou a humanidade, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos ama. E se nós recebermos este amor, aceitarmos este amor do Senhor Jesus em nossas vidas e passarmos a termos o propósito de andarmos segundo este amor que o Senhor Jesus nos oferece, essa amizade que o Senhor Jesus nos oferece. Jesus era amigo dessa família. Jesus, por muitas vezes, frequentava a casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Certa vez, Jesus entrou na casa de Lázaro e Maria e Marta. Lázaro não estava. E Jesus ficou à vontade para que ele pudesse entrar naquela casa enquanto Maria estava aos seus pés o adorando. Marta procurava o servir. Essa família tinha uma comunhão com o Senhor Jesus. Quando viram o Senhor Jesus e conheciam o amor do Senhor Jesus,
queriam servir ao Senhor Jesus, queriam adorar ao Senhor Jesus. A nossa família, irmãos, a nossa família tem que estar neste contexto de amizade e de amor do Senhor Jesus. É recíproco, o Senhor Jesus nos ama e nós o amamos também. Essa família também amava o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era bem recebido neste lar. O Senhor Jesus era amado neste lar. O Senhor Jesus tem que ser amado no meu lar. O Senhor Jesus tem que ser amado no seu lar. O Senhor Jesus tem que ser amado na nossa família também. E nós vemos aqui que Jesus amava essa família nesses versículos. Jesus amava Lázaro. Mas, irmãos, mesmo Jesus amando a Lázaro, mesmo Jesus amando a Marta, mesmo Jesus amando a essa família, mesmo Jesus amando a mim, mesmo Jesus amando a você e amando a sua família, nós vemos que algumas coisas acontecem. E aí, muitas vezes, irmãos, nós ficamos atribuindo que Deus é injusto, que Deus permite que uma doença como essa Covid-19 assole o mundo e morra muita gente, que Deus permite que a minha casa eventualmente seja assaltada, ou que eu sofra uma doença, ou que eu sofra um acidente, ou que eu sofra algum problema. Muitas vezes nós achamos que por Deus nos amar, por Jesus nos amar, nós temos que ser isentos e alheios a todas as mazelas que acontecem neste mundo. Mas o culpado, irmãos, não é Deus, o culpado é o próprio homem. Porque Deus, quando fez o mundo, ele fez o homem perfeito, ele fez o homem para não morrer. Está lá em Gênesis capítulo 1. Ele fez o homem para não morrer, ele fez o homem para ser eterno, ele colocou o homem no jardim do Éden. Sabe o que significa Éden? A palavra Éden traduzida se chama lugar de delícias. Olha que lugar maravilhoso que Deus fez para o homem. Olha onde Deus pôs o homem, num lugar de delícias, onde ele tinha tudo. Onde tudo era para ele. Tudo girava em torno dele. Ainda na virada do dia, ele recebia todos os dias a visita de Deus e ali se relacionava com Deus. Ali falava com Deus, frente a frente. E o homem pecou contra Deus, desobedeceu a Deus. E o pecado, a morte, a doença, a fadiga, tudo entrou por conta do homem ter pecado. Quem é o culpado? Deus? Ou o homem que pecou, que errou contra Deus? De lá para cá, irmãos, de lá para cá, o homem ficou afastado de Deus por conta do pecado. A santidade de Deus não permite que Deus viva em meio ao pecado. E se Deus estivesse se relacionando conosco, como ele se relacionava com Adão e Eva ali no Éden, ele estava tendo esse relacionamento que a santidade dele não permite. Mas ele mandou o seu filho Jesus para que mais tarde nós pudéssemos ser restaurados por intermédio de Jesus, para novamente termos comunhão com Deus. É Jesus quem nos justifica. É Jesus quem fez a obra de redenção por mim e por você. Hoje nós vamos participar deste banquete aqui, que é um memorial ao que o Senhor Jesus fez, é um memorial ao sofrimento que a carne do Senhor Jesus teve no lugar da nossa. É um memorial para nós lembrarmos que um sangue foi vertido na cruz do Calvário ali, para que eu e você pudéssemos ter essa relação, essa comunhão novamente com Deus, e um dia irmos viver a eternidade com Deus, termos esse relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus. Vermos Deus face a face. É por isso que Jesus veio, é por isso que Jesus morreu, e é por isso que nós comemoramos a ceia do Senhor, esse memorial, para nós não esquecermos do que o Senhor Jesus fez, para nós pregarmos para o mundo o que o Senhor Jesus fez.
em prol de toda a humanidade, para que toda a humanidade fosse salva. Isso inclui você, meu querido, isso inclui a sua família, meu querido, isso inclui a humanidade toda. Se todos reconhecessem que Jesus era o único e suficiente Salvador, o Filho de Deus, a quem Deus mandou para restaurar a humanidade, para curar a humanidade de uma doença chamada pecado, que afasta Deus do homem por conta do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus, a Bíblia diz. O pecado é uma lepra espiritual. E o Senhor Jesus, ele verteu aquele sangue na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. Ele assumiu a nossa culpa. Então, quando nós participamos desse memorial, nós estamos anunciando que nós aceitamos esse sacrifício na nossa vida e que nós reconhecemos Deus como nosso único e suficiente Salvador e o seu Filho a quem ele mandou, porque o plano de salvação já estava preparado antes de Deus fazer o mundo, antes de Deus criar o homem. Jesus já era o Cordeiro morto, o apóstolo Paulo diz, antes da fundação do mundo. Pedro também diz isso, que Jesus era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, Jesus já estava preparado para nos salvar. Pela onisciência de Deus, Deus já sabia o que iria ocorrer, mas mesmo assim ele nos criou. Isso é amor. Jesus nos ama. Jesus te ama, isso é amor. Já pensou? Às vezes nós vamos fazer as coisas e nós falamos, não vai dar certo, e desmanchamos tudo e deixamos de fazer. Deus, quando foi fazer o homem, Deus viu que não ia dar certo. E o que Deus falou? Por eles nunca vão conseguir dar certo, mas eu vou arquitetar um plano antes de fazê-los, para que quando eles caírem, eu possa redimi-los, eu possa trazê-los de volta, eu possa amá-los como eu amei no dia que eu os fiz. O meu amor por eles não mudou, mas o pecado deles está fazendo separação entre mim e eles. Eu vou dar um jeito neste pecado, mas não pode ser por um ato de injustiça, mas vai ser por um ato de justiça. Sabe qual é o ato de justiça? Jesus é a justiça de Deus por nós. Seu Filho morreu por nós na cruz do Calvário, derramou seu sangue para que nós fôssemos justificados pelo Senhor Jesus. Eu sempre falo isso na igreja, eu vou repetir aqui de novo, porque muitas pessoas vão estar nos vendo neste vídeo que vai para o YouTube. A justificação, queridos, o ato de justificação, nós podemos dar um exemplo para você entender. Quando nós faltamos no nosso trabalho, o nosso dia, quando nós faltamos, é descontado. Em algumas empresas, ou talvez todas, nós perdemos ainda o domingo e o feriado da semana quando nós faltamos. A mesma coisa aconteceu com Deus. Quando o homem pecou e foi destituído da glória de Deus, ele estava em falta com Deus. Ele estava em falta com Deus. E Deus mandou seu Filho Jesus para que nos justificasse diante dele. Quando você falta no trabalho, você perdeu os dias. Mas quando você passa no médico e pega um atestado médico, aquele atestado médico justifica o seu dia. Você faltou, você não esteve na empresa, você não produziu, você não trabalhou, você fez falta na empresa. Mas você não perde o seu dia, você não perde o domingo. Por quê? Porque o médico justificou os seus dias, mas você estava em falta. A mesma coisa é o pecado. Jesus Cristo nos justificou diante de Deus, porque ele tomou o nosso lugar e apresentou-se a Deus como justiça para nós, abonando a nossa falta diante de Deus. E Deus aceitou este atestado que Jesus passou para Deus. Deus passou esse atestado. Jesus passou esse atestado e Deus aceitou. E permitiu que nós fôssemos justificados pelo Senhor Jesus. Assim como aquele funcionário justificado pelo médico, não perdeu seu dia, não perdeu monetariamente, não foi descontado monetariamente dele, nada. Ele foi justificado. O Senhor Jesus nos justifica diante de Deus.
E nós temos acesso novamente à vida eterna. Nós temos acesso novamente a Deus. Nós somos novamente tornados não mais criaturas de Deus, mas filhos de Deus. Em João 15 diz que nós somos amigos de Deus. Lázaro e a sua família eram amigos de Deus, amigos do Senhor Jesus. Você e sua família são amigos de Deus. Deus te ama. E se você ainda não é amigo de Deus, receba o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Reconheça que exista um único e verdadeiro Deus e o seu Filho Jesus, a quem Ele mandou para morrer por mim e morrer por você na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos, santos e irrepreensíveis e um dia herdássemos a eternidade juntamente com Deus. Voltando ao texto aqui, irmãos, quando nós dissemos aqui que muitas vezes, apesar de Deus nos amar, nós provamos de muitas amarguras, muitos sofrimentos neste mundo. Nós já falamos que a culpa não é de Deus, a culpa foi do homem que pecou. Mas nós vemos aqui também que muitas coisas acontecem conosco nesse texto para que a glória de Deus se manifesta na nossa vida e para que também nós possamos sermos testemunhas de Deus. Olha o que diz aqui no versículo de número 4. Tá? Olha o que diz aqui no versículo de número 4. Nos diz assim: e Jesus, ouvindo isso, ouvindo a intercessão das irmãs, né, Marta e Maria, e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste e para que o Filho de Deus seja glorificado. Então, certas coisas acontecem na minha e na sua vida para que Deus seja glorificado e as pessoas vejam a glória de Deus na minha e na sua vida, irmãos. Além de nós sermos culpados de tudo que acontece conosco, Deus aproveita tudo isso que acontece conosco e reflete a sua glória sobre nós. Nos cura, muitas vezes, nos ama, nos abençoa, nos usa depois como testemunho, para que muitas pessoas vejam a glória de Deus em nós e recebam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Reconhece que precisa de Jesus. A questão, irmãos, é reconhecer o Senhor Jesus e humilhar os nossos corações para sermos capazes de sabermos que nós não conseguimos ser salvos pelas nossas boas obras, mas sim pela fé e confiança no ato do Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando deu o seu corpo e derramou o seu sangue para nos salvar. Aí eu reconheço e aceito Jesus e aceito esse sacrifício na minha vida. Passo a fazer parte da igreja, passo a andar segundo a palavra do Senhor, passo a ser eterno, readquiro tudo aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. Mas ainda estou vivendo nesse mundo. Aonde abunda o pecado. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou o favor de Deus. E porque Deus nos ama, Ele derrama do seu favor sobre nossas vidas. E não tem doença, não tem morte, não tem enfermidade, não tem desemprego, não tem praga, não tem Covid-19 que possa com o poder do nosso Deus, que possa com o poder do Criador dos céus, do Criador da terra, daquele que mandou o seu Filho para nos amar e nos salvar de toda injustiça e nos justificar diante de Deus. Então, queridos, muitas coisas que nós passamos, que nós padecemos, é porque o Senhor quer manifestar a glória dele nas nossas vidas. Talvez você esteja passando por essa situação que você está passando, porque Deus quer te salvar, Deus quer te curar, Deus quer te restaurar, Deus quer restaurar a sua família, a comunhão no seu lar, esposa, marido, filhos, pais, irmãos,
para que os outros vejam que há solução, que existe um Deus que faz todas as coisas e que opera todas as coisas. Aleluias por isso. Por intermédio, para que por intermédio dos nossos sofrimentos, por intermédio daquilo que nós padecemos, mesmo o Senhor nos amando, mesmo nós sendo amigo de Deus, mesmo a nossa família sendo amigo de Deus, Deus também, Ele estabelece conosco, por intermédio disso, das aflições, das lutas, uma confiança, uma fé que é inabalável. É mediante as lutas, é mediante as provas, é mediante as vitórias que nós temos diante de tantas coisas, é que a nossa fé é fortalecida. Nós vemos que o Evangelho do Senhor funciona. Nós vemos que nós servimos a um Deus que funciona, a um Deus que é único e verdadeiro, é vivo e é real, e está aí com você, está aqui comigo. A Bíblia diz que Ele habita em nós, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Jesus se importa conosco. Nós vemos nesse texto aqui que Jesus se importa conosco, porque nós somos amigos do Senhor Jesus, porque Ele participa das nossas aflições. Você vai ver lá no texto que o Senhor Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro que havia morrido. Versículo 35. E Jesus chorou com o sofrimento das irmãs e viu as famílias todas tristes, as famílias todas sem ter uma perspectiva diante da morte, diante da tristeza, que aquela perda estava estabelecendo a tristeza sobre eles. E Jesus olhou para aquelas famílias, para aqueles judeus, e sentiu no seu coração, e Jesus chorou. Então, nós vemos que Ele estava participando das aflições, mesmo indo lá para ressuscitar Lázaro. Ele sabia o que Ele ia fazer. Ele sabia o que Ele iria fazer. Ele podia chegar lá com toda a pompa, mas não. Uma das características do Senhor Jesus é que Ele era humilde, é que Ele era manso. Ele não queria se aparecer, como muitos hoje querem se aproveitar da religião, se aproveitar do evangelho para aparecer, para se enriquecer, para elevar o seu orgulho. Mas lá em Tiago a Bíblia diz que Deus abate os soberbos e exalta os humildes ou os humilhados. Cuidado nós temos que tomar, para não nos orgulharmos e não nos exaltarmos. Nós vemos aqui também, irmãos, que Jesus ele opera, ele aproveita essas oportunidades para se revelar a nós e ao mundo e operar milagres, sinais de maravilha, o impossível. O impossível para qualquer um ali era que Lázaro ressuscitasse. E Jesus foi até em frente ao túmulo de Lázaro, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua graça, e pediu para que removessem a pedra do túmulo. E ressuscitou Lázaro. Lázaro, por Jesus, venceu a morte. Quantos de nós já não vencemos a morte? Eu mesmo, por 2 vezes, já venci a morte, porque Jesus me ama e queria que eu fosse o testemunho dele, que eu fosse pregador do seu evangelho, que eu levasse as boas novas para você, como eu estou levando hoje e tenho levado para muitas pessoas. Era impossível para Lázaro sair vivo daquele lugar, porque ele já era defunto de 4 dias. Ele era defunto de 4 dias, estava decompondo. E Jesus operou um milagre sobre a morte, Jesus operou um milagre no físico, naquele corpo podre, decomposto,
se tornou saudável. E Jesus também mandou que o desatassem, mandou que o desamarrassem, porque o morto naquela época ele era todo amarrado, envolvido um lençol todo amarrado. Jesus quer nos dar vida, operar milagres em nossas vidas, como operou na vida de Lázaro, nos dar vida eterna, nos dar vida física. Muitas vezes ele tem nos curado. Jesus quer nos restaurar, assim como ele restaurou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Talvez você tenha algumas áreas da sua vida que está morta, enterrada, e ainda está, de tanto tempo, está fedendo, está com mau cheiro, e você não quer mexer ali. Jesus pode ressuscitar essa área da sua vida, Jesus pode ressuscitar esse amor, Jesus pode ressuscitar e trazer à evidência tudo aquilo que lhe foi tirado, tudo aquilo que você possa ter perdido. Nós não estamos falando somente de material, nós estamos falando de todas as áreas da vida. Talvez você possa ter perdido a sua família, talvez você possa ter perdido o seu trabalho, talvez você possa ter perdido as esperanças, talvez você possa ter perdido a vontade de viver. Jesus pode ressuscitar e pode restaurar todas estas áreas e muito mais ainda. Jesus pode desamarrar tudo que está amarrado na sua vida. O que Jesus disse? Olha, ele fez um milagre, ele operou um milagre e disse: desatai-o. Toda a área da sua vida que possa estar amarrada, ou por obra do diabo, ou por obra de pessoas más, ou por influências. Jesus pode operar esse milagre, ele quer desamarrar todos esses nós, todas essas áreas que não te deixa ser feliz, que não deixa viver, que não te deixa buscar ao Senhor. Em nome de Jesus, seja liberto. O Senhor Jesus foi ali para libertar Lázaro da morte. O Senhor Jesus foi ali para libertar aquele corpo que estava podre e trazer vida saudável para aquele corpo. Jesus foi ali para desatar todos os nós que impediam Lázaro de sair daquela sepultura. E também é comigo e com você que o Senhor Jesus quer fazer isso. Ele faz isso todos os dias porque Ele nos ama, porque Ele te ama, porque Ele ama as famílias. Nós não podemos esquecer e duvidar do amor de Deus por nós, irmãos. Mesmo em dias maus, mesmo em período de Covid, o Senhor Jesus ama o mundo. Então, irmãos, mas era necessário fazer uma coisa para que tudo isso acontecesse na vida de Lázaro. Jesus chega ali em frente àquele sepulcro e diz: tirai a pedra. Jesus estava pronto para operar um milagre, mas alguém tinha que fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, você tem que fazer a sua parte para que Jesus opere o milagre. Talvez a pedra está te impedindo de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez essa pedra está te impedindo de você amar ao Senhor Jesus como Ele te ama. Talvez esta pedra está te impedindo de servir ao Senhor Jesus como você tem que servir, de adorar ao Senhor Jesus como você tem que adorar. Às vezes, queridos, você tem preguiça de assistir um culto como esse. Nós vemos aqui nas participações, irmãos, que muita gente não assiste o culto. Dá para a gente ver aqui. Está trabalhando? Não sei. Numa quarentena, o que alguém vai fazer na rua? Mas eu não estou te julgando, irmãos. Assista se quiser. A vida espiritual é sua. Mas eu estou dizendo que Jesus te ama. Eu estou dizendo que aquilo que está te afastando de Jesus pode ser mudado hoje. Remova essa pedra. Talvez essa pedra seja alguma situação que você não consegue vencer. Muitos impedimentos. Talvez não está te deixando servir ao Senhor como tem que servir. Tira essa pedra, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor agir.
Talvez essa pedra é uma religiosidade. Talvez essa pedra é um orgulho. Talvez essa pedra seja uma intolerância. Talvez essa pedra seja uma tradição. Remova essa pedra. Receba o Senhor Jesus. Aceita os benefícios que o Evangelho que o Senhor Jesus trouxe para a sua vida. E deixa o Senhor Jesus operar. Deixa o Senhor Jesus ressuscitar. Deixa o Senhor Jesus te transformar. Deixa o Senhor Jesus ressuscitar os sonhos, os projetos. Tudo aquilo que você deixou para trás. Deixa o Senhor Jesus ressuscitar tudo isso na sua vida, tirando essa pedra. Deixa Jesus te desamarrar. Talvez você esteja amarrado por alguma coisa. O Senhor Jesus, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, está querendo fazer algo grande na sua vida. Mas tira a pedra para que Ele possa operar, para que Ele possa fazer os sinais de maravilha, para que Ele possa fazer o impossível. O impossível Ele faz. Agora o possível é eu e você que temos que fazer. Vá até o Senhor Jesus, quebra esse orgulho. Sirva ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, queridos. E que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Que o Senhor possa ter trazido uma luz para que você possa se orientar por ela e sair de alguma situação que você está vivendo, que está te incomodando. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Jesus te ama. Nós voltamos daqui a pouco com a ceia. Vai fazendo seus pedidos de orações aí, que nós vamos estar orando por você. Um abraço em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E mais uma vez eu falo, Jesus te ama. Um abraço, irmãos. Até a próxima.